Então, queria muito te agradecer pelo convite de estar participando aí do Melinada Show. Acho que daqui a um tempo vai estar inclusive no Netflix. Você está fazendo sucesso. Você é bom também. Nunca se sabe, nunca se sabe. Muito bem, Olha meu amigo. lá. Olha lá, olha lá. Deus é brasileiro, por isso. Sim. Muito bem, meu amigo. Eu É, fiz uma breve apresentação tua, mas eu gostava que fosses tu a fazer. Muita gente já te conhece no mundo da fisioterapia, muita gente já leu sobre o Edu, sobre os grandes feitos que tu tens feito ao longo dos anos. Mas eu queria que tu, para quem não te conhecesse, porque pode haver gente aqui que não te conheça, que te apresentasses da forma como gostasses que as pessoas te conhecessem. Por isso, deixo-te aqui tá. um. Bom, eu sou, então, né, meu nome, para todo mundo sabe, é Eduardo Santos. Eu sou fisioterapeuta, sou formado pela PUC, lá de Minas Gerais, no Brasil. Logo quando me formei, já me interessei pela área de educação e me tornei professor na parte de graduação de fisioterapia. Durante a faculdade fui monitor de várias matérias e várias disciplinas. Depois eu me especializei na área de fisioterapia esportiva, mas também sempre com a vontade de abrir um pouco a mentalidade, enxergar além do que a área médica pode nos apresentar. Eu me especializei na área de docência, que é uma área da psicologia também, né? Uma coisa mais voltada para a área de humanas. Depois resolvi fazer um mestrado na área de exatas, que é a área de engenharia, para poder também ter um pouco de uma visão da área de exatas também, não ficar focado apenas na área médica. E sempre me interessei muito por essa parte da área de medicina e fisioterapia esportiva, com o objetivo de acelerar os processos de reabilitação, porque talvez por ser uma pessoa, eu sou mais ansioso, assim, eu gosto de resultados mais rápidos. Então, eu sempre quis mexer na área de esporte, onde você precisa desse resultado mais rápido também. Então, acabei montando uma clínica no Brasil, que começou a atender jogadores que vinham de fora. De repente, esses jogadores, meu nome começou a ficar um pouco mais conhecido fora na Europa e tive o convite para ir para o Vitesse da Holanda, para trabalhar lá como coordenador do departamento médico. Depois fui para o Zenit, na Rússia, e cá estou na China, no Xangai. Então, é isso. Sou um fisioterapeuta apaixonado pela minha profissão, apaixonado pela fisioterapia, e é isso aí. Muito bem, muito bem. Eu vou começar por uma pergunta que eu quase que te iria colocar no final, mas atendendo àquilo que a forma como tu descreveste essa profissão, a tua evolução profissional e o teu gosto, nós aqui em Portugal, a fisioterapia tem crescido bastante. E uma das formas de nós partilharmos em conjunto é através das redes sociais. E existe um grupo no Facebook chamado Mais Fisioterapia, que por curiosidade, hoje, há poucas horas, um colega nosso, que é bastante participativo, que também gosta muito da área do desporto, colocou um vídeo do Real Madrid, que saiu agora, saiu hoje ou ontem, sobre um resumo de como toda a dimensão da fisioterapia num clube de alta competição com 22 jogadores, um bocadinho, algo que não é muito comum, que é os departamentos passarem cá para fora o que se passa dentro de um clube de alta competição. E criou-se ali uma discussão muito interessante de que para muitos era o sonho dos fisioterapeutas chegarem a um grande clube como o Real Madrid, e as perguntas esbarravam-se todas numa grande dúvida, que é, para os jovens fisioterapeutas, principalmente para os jovens, pode existir o sonho, não é? E aqui podemos filosofar, uma coisa é sonho, outra coisa é objetivo, são coisas diferentes, mas que conselho é que tu dás? O que é que existe, o que é que há a possibilidade de um jovem fisioterapeuta perceber para atingir esse objetivo? Ou seja, a grande dúvida aqui é, eu não sei, eu gostava de ser fisioterapeuta de um grande clube, mas eu não sei qual é esse caminho. Que Sim. ajuda podes dar? Puxa, uma pergunta interessantíssima, bem complexa, que poderíamos aqui estar discutindo durante muito tempo, até dias, semanas, porque na verdade isso envolve uma série de coisas, Edu. Primeiro, eu concordo com o que você disse. Primeiro você tem que querer, mas querer mesmo. Não é assim, eu tenho vontade de ser um fisioterapeuta de um grande clube de futebol. Tá, mas você realmente quer isso?
né? Você está disposto a enfrentar todo, né, abdicar de várias coisas da sua vida para poder estar dedicando, para poder estar aprendendo, para poder estar desenvolvendo como profissional e chegar nesse ponto? Ou você acha que é simplesmente chegar lá e entregar o currículo no Real Madrid, um dia eles vão te chamar para você poder estar ali dentro e tal? Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, para você poder primeiro ter um sonho, uma meta, você tem que estar disposto a lutar por aquilo, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei na faculdade, eu pedia para os meus professores e tinha convite para poder ser monitor deles. Então, eu ganhava uma bolsa da faculdade, que não pagava nem o transporte para eu poder ir na faculdade para ajudar o professor a dar aula. Mas eu queria estar ali para poder desenvolver o conhecimento. Enquanto meus colegas estavam numa festa, estavam brincando, ou estavam com a família, aproveitando o final de semana, eu passava o final de semana dando aula para o meu professor. Então, assim, isso daí vem numa questão que é o seguinte, é desenvolver o seu conhecimento, né? Para você poder desenvolver o conhecimento, primeiro, para você poder chegar num grande clube, num clube do topo, porque não adianta só chegar lá, Edu. Tanto é que você acha que às vezes você chegando num clube do Real Madrid, que você vai estar trabalhando numa equipe, puxa, fantástica, com excelentes profissionais. E muitas das vezes o que a gente vê, o que acontece, é que inclusive em grandes clubes você tem péssimos trabalhos. Então, assim, eu tenho atletas que eu recebo atletas de vários clubes de alta performance mesmo, que eles não conseguem, às vezes, recuperar, ou conseguem resolver o problema, e precisam mandar para outro lugar. Então, não significa que o Real Madrid vai te credenciar como um excelente fisioterapeuta. Você que tem que se credenciar como um excelente fisioterapeuta, que é buscando o seu conhecimento. E conhecimento, para mim, Edu, são duas coisas. É quando você mistura a experiência com a sensibilidade. Então, o que seria isso? Você tem que, primeiro, treinar você. Então, o fato de quando eu comecei a dando aula para os meus professores, sendo monitor, eu pegava uma matéria que o meu colega na mesma turma tinha, só que ele ia para casa e eu tinha aquela matéria e ensinava para os outros colegas da outra turma. Ou seja, eu tinha que treinar, eu tinha que experimentar aquela experiência de tocar num paciente várias vezes, de ensinar sobre anatomia palpatória, explicando onde passava o tendão do bíceps, aonde passava o nervo femoral, como que palpar aquele músculo, como palpar aquele nervo, como palpar aquele ligamento, várias vezes. Então, através disso, eu comecei a criar uma sensibilidade manual, que é o que você tem muito bem, inclusive, também, né? Quando você ensina nas suas aulas, você fala, gente, a gente tem que tocar. Quanto mais você toca o seu paciente, quantas vezes você repete isso daí, mais sensibilidade você vai desenvolvendo e mais experiência você vai desenvolvendo para poder ter um conhecimento na sua área em que você vai performar melhor do que outros colegas da sua área. Então, a questão não é que caminho, por onde eu vou mandar o currículo. Por exemplo, eu cheguei no futebol de uma forma que não é uma forma comum. Eu tinha uma clínica no Brasil que atendia atletas de vôlei, futebol, amadores. Só que os resultados que a gente vai desenvolvendo, e para mim a melhor propaganda que existe sua, não é colocar um outdoor falando que você é muito bom, mas é o boca a boca, né? É um paciente que você trata muito bem, que vai falar para mais três, que vai falar para mais três, que vai falar para mais três e vai chegar no ouvido de alguém. E chegou no ouvido de um atleta, que na época era um atleta do Tottenham, da Inglaterra, que foi ao Brasil, tinha uma lesão no ombro, não conseguia recuperar. Recuperamos e falou para outros atletas. E aí, de repente, já estava tratando jogadores do Chelsea, jogadores ali na Inglaterra, viajando para a Inglaterra para atender jogadores. E, de repente, um dos clubes faz um clube satélite, que era o Vitesse, ali na Holanda, e me enviam para lá para poder começar o trabalho. E você vai desenvolvendo no boca a boca o seu trabalho. Então, assim, não existe uma regra, poxa, tem muita gente que costuma falar que é sorte. Mas, para mim, Edu, sorte é quando você mistura competência com oportunidade. Se você tem oportunidade, mas não tem a competência, essa sorte nunca vai acontecer. Se você tem a competência, mas não tem oportunidade, isso também não vai acontecer. Então, quando você tem competência e oportunidade, isso, para mim, é sorte. Então, para você poder chegar num grande clube de futebol, primeiro você tem que estar se preparando para isso. Você tem que ser realmente um profissional diferenciado. Não que
profissionais que chegam em grandes clubes sejam diferenciados. Muitas vezes você não tem, infelizmente, você tem clubes de futebol que são pessoas que são apadrinhadas ou que é a primo de não sei quem que coloca ali no clube, que realmente vai estar ali, tem um resultado que não é um resultado interessante, mas está ali por causa de questões políticas, como existem em várias outras áreas também, né? Mas quando você chega por mérito seu, é legal porque você não depende de ninguém e o resultado que você vai ter vai ser diferente de todo mundo e vão te respeitar pelo seu trabalho e não porque você é primo de alguém ou conhecido de alguém que te colocou ali. Muito bem. Grande resposta. Perfeito. E no seguimento da tua resposta, a pergunta é clara. Antes de mais, estás-me a ouvir bem, Edu? Estás-me a ouvir? Estou te ouvindo super bem. Você consegue me ouvir bem também? Muito bem. A imagem não está muito nítida, mas a audição, o áudio está ótimo. A imagem está um pouco, deve ser a internet, algo assim, mas estamos a ouvir ótimo. A minha questão é, e a minha pergunta mais direta não pode ser, é o que é que te torna tão diferenciado para um atleta de um grande clube, não é grande clube só, não é? Porque tu não tratas só, existe ainda a ideia, muita gente julga que só tratas atletas de futebol. Tu já trataste atletas de atletismo, os campeões olímpicos, já trataste atletas de várias modalidades, que podia estar aqui a enumerar um conjunto. Sim, por aí fora. Por isso não interessa também estarmos a enumerar a quantidade, mas estamos a trabalhar de atletas, os melhores do mundo de todas as modalidades. O que é que faz de ti especial para eu, Eduardo Marino, campeão do mundo de 100 metros, Eduardo Marino Bolt, o que é que faz o que é que faz o Eduardo Bolt sair do meu departamento médico espetacular para ir ter com o Edu? Sim, essa pergunta realmente é muito interessante também, Edu, porque é o seguinte, quando a gente trabalha em alta competição, os atletas buscam um resultado. A diferença quando você trabalha em alta competição é que você precisa de um resultado para ontem. Então, existe uma pressão quando tem uma lesão muscular ou uma lesão que seja, ou aquele atleta, dependendo da época da competição, do período da competição que ele está, vamos falar do futebol, por exemplo, se ele perde 1, 2, 3, 4, 5 jogos, isso vai significar muita coisa para a carreira dele, para a carreira do clube, para o processo em que o clube está. Então, quando o atleta de alta competição ele tem uma lesão, ele precisa de um resultado realmente muito rápido e muito acelerado. Isso é o que normalmente fazem os atletas me procurarem, né? Então, ou seja, os atletas de alta competição me procuram porque eles buscam um resultado que normalmente no departamento médico onde eles estão não vai ser o mesmo. Então, por exemplo, quando eles têm prognósticos de recuperação de 6, 7, 8 semamas, normalmente a gente faz essa recuperação na metade do tempo. E isso foi com que me fez ficar conhecido no meio do futebol, principalmente no meio dos atletas de alta competição, que é dar esse resultado mais rápido para eles, o que faz com que eles consigam voltar e jogar o quanto antes para poder ajudar as suas equipes e buscar uma qualidade na forma que é feita essa reabilitação deles também. Muito bem. E pegando nesses resultados e nessa tua forma de trabalhar, tu consegues explicar aos fisioterapeutas que não te conhecem, ou seja, eu já acompanho o teu trabalho há algum tempo, mas quem não te conhece, que realmente técnicas, não tens que explicar a técnica ao pormenor, não é? Há coisas tuas, sim, claro. Mas qual é a base do teu trabalho? Sim, isso também é muito interessante, Edu, porque todo mundo, quando a gente chega com esse resultado, o pessoal chega e fala assim, poxa, me passa qual que é a receita do bolo, né? E para mim, eu acho que você pensa da mesma forma do que eu, por isso que eu acho muito interessante. Eu tenho um convite para fazer sempre lives direto, tudo mais, mas eu aceitei fazer com você porque eu acho que a gente tem uma mentalidade muito parecida e uma forma de pensar muito parecida. E eu acho que você já tem inclusive a resposta na sua cabeça também. É que esse bolo não tem receita. E isso é o que faz eu me apaixonar cada dia mais pela minha profissão, que é você ter uma mesma lesão muscular, do mesmo tipo de músculo, e reabilitar cada atleta de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, as técnicas que a gente utiliza, essa sensibilidade que você vai desenvolvendo para poder, e a experiência que você tem, faz com que você performa de uma forma diferente dos outros.
Então, as técnicas que a gente faz, eu não tenho uma técnica específica, mas eu gosto de misturar, eu gosto de ter uma caixa de ferramentas em que eu misturo várias técnicas, terapia manual, eletroterapia, técnicas como a EP, que são técnicas de eletroestimulação interna, muscular, várias coisas. Só que eu uso essas técnicas de acordo com a minha sensibilidade e a minha experiência para aquele tipo de lesão, para aquele tipo de atleta, para aquele tipo de paciente, na verdade. Porque cada paciente, quando a gente trata um atleta, a gente trata o indivíduo como um todo. A gente está tratando aquela cabeça, não está chegando um pedaço de coxa para mim, né, uma perna. Está chegando um ser humano. Então, eu costumo falar que a gente trata corpo, mente e alma. Se não fizer esse trabalho completo, o resultado não é o mesmo. Então, na verdade, todos os aparelhos que eu tenho, todas as técnicas que eu utilizo, a maioria dos departamentos médicos que mandam os atletas para tratarem comigo aqui possuem esses aparelhos. Não modifica em nada. O que modifica é a sensibilidade, o conhecimento que a gente tem de como aplicá-los, quando aplicá-los, em que dosagem aplicá-los, para aquele tipo específico de atleta. Que se chegar um outro atleta com a mesma lesão, muito provavelmente eu não vou tratar da mesma forma. Porque aquele atleta ele tem uma forma de responder ao tratamento diferente. Então a gente tem que avaliar esse atleta. O segredo do resultado, Edu, não é muito na técnica que a gente utiliza, mas na abordagem que é feita sobre o paciente. E eu costumo falar que eu não trato lesão, eu gerencio a lesão. Então a gente faz um gerenciamento daquela lesão. Você precisa entender o momento que aquele atleta está passando. Tanto é que, em 99% dos casos que chegam para mim, no início eu até aceitava, às vezes, Edu, fazer, por exemplo, algum trabalho em que um departamento médico mandava, eu fazia um pouco da recuperação e eu deixava o atleta voltar para dentro daquele departamento médico. Só que em alguns casos que eu tenho, por exemplo, nem sempre me parece que é por exemplo, o departamento médico que envia o atleta. Às vezes, por exemplo, é o presidente do clube, que quer que o atleta venha de qualquer forma. Então, por exemplo, se o trabalho não é feito em conjunto com o departamento médico, eu gosto que o atleta fique o tempo completo aqui fazendo o trabalho e só volta quando está pronto para poder treinar. Por quê, Edu? Porque já aconteceu algumas vezes em que eu fiz um trabalho excelente, recuperamos o atleta na metade do tempo, ele tinha uma previsão de retorno de 6 semanas e estava pronto com 2 semanas e meia treinando conosco aqui normalmente. Só que você passa para ele o trabalho de confiança. Poxa, você está bem, você está ótimo, olha o que você já está fazendo, você já está dando sprint com GPS, verificando de 30, 32 km por hora. E está tudo maravilhoso, está tudo bem. Só que às vezes ele volta para um departamento médico e que por motivos variados, pode ser até por vaidade, porque às vezes ficam chateados, poxa, ele foi tratar com outro ali e tal. Criam naquele atleta o seguinte, o atleta está dando um pique de 35 km por hora, ele vira para o atleta e fala assim, opa, cuidado, hein? Cuidado que você está dando já 35 por hora, vai machucar de novo. Ou seja, o atleta vem de um tratamento que a gente passa para ele uma confiança enorme, mostrando para ele todos os resultados. Ele volta para um departamento médico que cria nele uma insegurança total. O que aconteceu de diferente? O que mudou? O atleta estava ótimo, ele estava perfeito, com todos os testes dele perfeitos, sem problema nenhum. Quando ele voltou para aquele departamento médico, a insegurança dele veio e ele não conseguia mais fazer nada. Não sentia dor, mas estava com medo de fazer. Então, ou seja, o que mudou? Não foi a minha técnica, foi a forma como abordaram aquela lesão. Ou seja, como gerenciaram aquela lesão daquele atleta. E isso daí faz uma diferença enorme, Edu. É por isso que nós, como fisioterapeutas, que passamos a maioria do nosso tempo do lado do atleta, 8, 7, 9, 10 horas por dia de tratamento, trabalhamos a parte mental dele também. Passamos, e muito, não é pouco, trabalhamos muito a parte mental de como ele recupera. E eu sei que você entende isso muito bem, porque a sua visão é completamente essa também, né? De tratar o indivíduo como um todo, não apenas como um pedaço de joelho, de ombro e tudo mais. Muito bem, Edu. E diz-me uma coisa, no meio disto tudo, como é que normalmente funciona a tua relação com os departamentos médicos?
Sim, hoje, normalmente, a relação ela é muito, muito boa mesmo, tá, Edu? Porque na maioria dos casos são os departamentos médicos que pedem para os atletas virem até aqui, ou me indicam para Ok. poder fazer o trabalho. Por quê? Isso eu também faria. Se eu tenho alguém que é melhor do que eu, numa parte de reabilitação, por exemplo, não sei, de joelho, de ombro, a primeira coisa que eu vou fazer com o meu atleta é mandar ele para lá. Porque a minha preocupação não é quem tratou. A minha preocupação é se o atleta está pronto. Está feliz, está preparado para poder jogar a próxima partida, ajudar a equipe, ajudar todo mundo. Alguns DMs já conseguem perceber isso e falam, poxa, se eu tenho alguém que é melhor do que a gente para performar aquele tipo de lesão, manda para lá para ele poder fazer essa recuperação. Então a gente tem um relacionamento muito bom. É muito, normalmente é 1% dos casos em que eu tenho algum departamento médico que normalmente não aceita, mas o dono do clube quer enviar o atleta de qualquer forma, porque o atleta é um atleta valioso e precisam dele pronto, mas é 1% dos casos que às vezes gera esse tipo de estresse, e aí normalmente eu faço a reabilitação toda do atleta e ele já volta pronto para poder treinar. Mas em 1% dos casos que isso acontece, mas normalmente acontece de forma muito tranquila. Ou seja, tu passas a ser um parceiro do departamento médico e não algo extra que o atleta vai. Ou seja, tu és englobado no processo total de reabilitação do atleta. Exatamente, como se fosse mesmo um trabalho de consultoria, né? Você ajuda como um Exatamente. consultor externo daquela equipe para poder ajudar um Ok. atleta, não todas as lesões, porque claro, não vou mandar toda a lesão para a China, mas às vezes no caso de uma lesão especial, uma lesão que num momento difícil da época, que eles precisam do atleta realmente muito rápido, porque tem um jogo muito importante e o prognóstico de lesão dele de recuperação não é interessante. Aí eles falam assim, poxa, vamos então mandar para o Edu para tentar voltar mais rápido e o que a gente faz. E tu respondeste à minha segunda pergunta logo na primeira. Eu ia-te fazer uma provocação ao contrário. Imagina que Sim. você lidera o departamento médico de um clube qualquer. Não interessa o nome. Certo. E um Aqui eu estou atleta liderando. tem uma, e um atleta tem uma determinada lesão e não estás a conseguir ajudar o atleta. O atleta recorria a outro especialista na área. Tinhas algum problema com isso? De tu pegares no atleta e Nenhum, encaminhar para o outro lado? nenhum, pelo contrário, como eu te falei. Eu acho que o seguinte, Edu, o que me ajuda e o que me fez crescer na minha profissão foi sempre querer estar perto dos melhores. Se tem alguém melhor do que eu, ou alguém que tem algum tipo de conhecimento que eu possa aprender com ele, eu quero estar perto daquela pessoa. Eu quero estar do lado dela, eu quero aprender com ele também, né? Então, assim, o mais importante no meu departamento médico, aqui, quando a gente faz esse gerenciamento, é preciso que esse atleta esteja pronto. Se existe alguém que performa melhor do que a gente numa lesão específica, eu mando para aquela pessoa para poder performar, fazer aquele atleta voltar o quanto antes e nos ajudar durante a competição. Sem dúvida alguma, sem vaidade nenhuma, o mais importante é pensar no atleta. Não tem que ficar pensando se sou eu que estou fazendo a No ego. reabilitação, se é outra pessoa, no ego. Isso aí não cabe a gente fazer isso. Nós não podemos ter esse tipo de mentalidade. Nós precisamos pensar no atleta, no ser humano que está precisando daquela ajuda, né? Eu acho muito feio a gente querer nos colocarmos na frente de uma pessoa que precisa de um atleta, de um ser humano que precisa de uma recuperação. Eu penso como se fosse um filho. Se meu filho tivesse ali, poxa, eu quero para ele melhor. Tenho 2 filhos, eu falei, poxa, se meu filho um dia tivesse com um atleta e precisasse de um departamento médico, espero que caia na mão de alguém que entenda que é importante para ele se recuperar o quanto antes. Então, a gente, inclusive, já fizemos isso algumas vezes, porque tem algumas lesões, por exemplo, lesões de ligamentos, que às vezes precisa de fazer algum tipo de abordagem diferente do que a gente faz aqui. Eu consigo mandar sempre e sugiro fazer, e costumo conversar com outros profissionais, costumo pegar opiniões dos profissionais, porque a hora que a gente acredita que nós sabemos tudo, Edu, é a hora que a gente não sabe nada e acabou, tá na hora de parar. A gente sempre tem que aprender. Então, todos os dias eu aprendo mais, aprendo com as técnicas chinesas, aprendo aqui com técnicas, né, com você, quando a gente conversa, fala de técnicas diferentes. A gente tem que estar aberto para tudo. Não pode ser aquela coisa fechada. Muito. Já agora,
continuando neste tema, existe aqui um mito, eu acho que eu não sei se é mito ou se é realidade. É verdade que tu, quando saíste se não me engano, ou do Vitesse para o Zenit, ou do Zenit para o Xangai, tu foste o primeiro fisioterapeuta com uma cláusula de rescisão, ou com uma contratação. Isso é verdade? Ou seja, o clube teve que pagar. Queres contar Sim, essa isso é história? verdade, Edu. Sim, posso falar. Na verdade, realmente foi uma coisa bem interessante, porque na época o que aconteceu? Quando eu fui para o Zenit com o Vilas Boas, o André Vilas Boas, um excelente treinador que me convidou para poder ir para lá com ele. Me Acabou conheceu de ali quando vir, eu estava. teve aqui agora no Porto, teve azar no Dragão, que levou Eu acompanhei o jogo, pois é, infelizmente. Mas um excelente treinador, uma pessoa com uma mentalidade fantástica. E me conheceu na época que eu estava no Vitesse, até inclusive, começou a indicar muitos jogadores ali do Tottenham, na época ele era treinador do Tottenham para mim, para poder ajudá-lo nas recuperações. E quando ele foi para o Zenit, ele me convidou. E fomos para lá, comecei a fazer o trabalho também para desenvolver, transformar ali o departamento médico, criar uma nova filosofia de trabalho. Começamos a ter excelentes resultados, inclusive nos estudos da UEFA de lesões, que a gente participou, porque participava ali da Champions League e sempre como a primeira colocação entre o melhor departamento médico em termos de recuperação, de tempo de recuperação, de número baixo de lesões também, principalmente as lesões musculares. E acabei ficando ali. E ali aconteceu alguns casos que eu tratei de alguns jogadores muito renomados, na época até o Davi Luiz, que era do Paris Saint-Germain, chegou lá para tratar comigo. Tratei do Falcão, na época o Falcão estava no Chelsea. Também foi para lá tratar. Então, assim, isso gerou para o clube russo, era um clube que normalmente eles costumavam mandar os jogadores russos para tratarem na Europa, e não da Europa irem para lá, né? Então, isso criou uma visibilidade muito grande para o Zenit ali. E aí acabou que o Vilas Boas decidiu sair, né, do clube, e o clube renovou comigo. Só que quando eles foram renovar, eu tinha propostas de outros clubes da Europa, inclusive um clube de Portugal, tinha propostas de 2 clubes franceses, e eles quiseram colocar uma cláusula. Falou só, a gente vai colocar uma cláusula para poder te manter aqui, porque senão, de repente, você vai decidir sair daqui e tal. Colocaram uma cláusula, mas uma cláusula que a gente esperava que ninguém iria quebrar, né? E realmente não é lenda, mas, por exemplo, eu assinei o contrato em julho e... Qual era a cláusula, Edu? Qual era a cláusula? Eles colocaram uma cláusula de 1 milhão de euros. E eu assinei em julho e saí em agosto, porque os chineses foram lá e pagaram a cláusula. E a gente achava que realmente ninguém não tinha condição de pagar uma cláusula dessa para alguém do departamento médico. E os chineses foram lá e realmente pagaram essa cláusula, e eu vim para a China depois de ter assinado uma extensão de contrato. Eu assinei para o Zenit por mais 3 anos, mas fiquei apenas mais um mês e vim para a China. E realmente é verdade essa história. Edu, eu acho que tu tens, mas eu tenho que te dizer isto. Esta história, este pequeno pormenor, tu ficarás para sempre na história, para sempre, da fisioterapia a nível mundial. Porque isto é de uma importância para a nossa profissão, de um valor, de uma representação que as pessoas não fazem ideia. O fisioterapeuta há 50 anos era a pessoa que pegava nos sacos das bolas e nos sacos da água e punha spray. E a nossa representação, mesmo de um departamento médico, há 10, 20 anos era muito rudimentar. Aliás, nós tínhamos os massagistas, tínhamos os enfermeiros e fisioterapeutas havia 1 ou 2. Tu foste a partir daí há um gargalo profissional na nossa vida, que é o fisioterapeuta acrescenta uma valorização de tal maneira a um clube que é suficientemente bom para eu investir 1 milhão de euros e eu ficar contente com isso. A questão não é gastarem em ti 1 milhão de euros, é gastarem 1 milhão de euros e neste momento estarem felizes com aquilo que tu foste lá e tu ainda retribuíste esse trabalho. Isto é uma coisa extraordinária. Eu tenho que dar os parabéns, independentemente do resto. Isto é um marco na nossa profissão e eu tenho muito orgulho
de que isso tinha acontecido em tempo em que eu pudesse ver e ainda experienciar e inclusive conhecer a pessoa isso, porque tu marcas a história da fisioterapia no desporto, ponto final. Poxa, E obrigado, tenho que te dar tinha que te dar em público este louvor, porque é muito, muito, muito merecido. Poxa, muito obrigado. E E é só acrescentando uma coisa que você falou, Edu, que você disse força. uma coisa interessante. Porque, na verdade, quando o clube, né, uma das coisas que a gente pensa assim, poxa, mas por que um clube quis pagar isso para te trazer para a China? Né? Na verdade, a gente pode pensar, o clube gastou? Não, o clube, na verdade, ele investiu. Investiu. Porque na época o clube tinha jogadores ali que ele tinha pago 60 milhões de euros e estava com um plantel, com 70% do plantel disponível para poder treinar ou jogar. Imagina o que é o custo para um clube em termos de salário, de pontos que está perdendo durante a competição, de resultados. Quando você contrata uma quantidade de jogadores, você paga o salário para aqueles jogadores, mas eles não estão disponíveis para poder treinar nem para jogar. Quando o clube viu que tinha esse problema de 70%, só tinha 70% do plantel treinando, falaram assim, poxa, a gente precisa trazer alguém. Ouviram falar, por isso me trouxeram. Quando eu cheguei, nós transformamos hoje, nós trabalhamos nesses últimos 4 anos que eu estou aqui, nossa média é de 97% do plantel disponível para todos os jogos, para todos os treinos. Isso dá uma diferença, ou seja, o dinheiro que o clube investiu no departamento médico já é claramente o retorno deles, inclusive nos resultados. Em 2018 fomos campeões pela primeira vez da China, na história do clube. Estamos nos 4 anos seguintes, estamos sempre top 3. Ou seja, é isso que eles querem. Então, agora, como é que eles vão conseguir ter esse resultado se não conseguem colocar os jogadores para poder jogar? É o que acontece com esses jogadores, com clubes grandes que têm jogadores extremamente importantes e que falam assim, poxa, esse atleta machucou durante 8 semanas, eu preciso investir para ele poder voltar mais rápido. Vamos ter que pagar uma passagem para ele poder ir para a China, ele tem que ir para Xangai, ele tem que fazer a recuperação lá com o Edu e depois voltar para cá. Então, assim, quando você fala assim, poxa, esse clube, né, eu só queria colocar esse pormenor, não é o gastou, esse clube investiu em nós. E essa fisioterapia, eu concordo totalmente com o que você falou, a fisioterapia ela é importantíssima. Importantíssima. E quando eu entrei na faculdade, eu não entrei sabendo o que era fisioterapia. Tanto é que eu me apaixonei pela fisioterapia no meu primeiro período, com que eu fui ver o que era realmente a fisioterapia e me apaixonei pela profissão. Mas eu entrei achando que fisioterapia era aquela coisa realmente do futebol que pegava uma bola, não sei o que, não tinha essa visão do que a fisioterapia poderia fazer, não só no esporte, mas em todas as áreas. Cardiologia, geriatria, respiratória. É impressionante. A fisioterapia é uma profissão maravilhosa que tem que ser reconhecida e que tem que sair da sombra do coadjuvante ali para poder ser o ator principal nos departamentos médicos e nos lugares onde trabalham, com certeza absoluta. Edu, e já agora, pegando na tua experiência, e nomeadamente no vosso trabalho no Xangai, e principalmente para as pessoas que sonham em trabalhar num departamento médico, num clube como o Xangai, que acredito que tenha a esse nível os melhores recursos do mundo que existem, num plantel com 22 jogadores, mais ou menos, 23, 24, com os júniores, pronto, um plantel com 22 jogadores, quantos fisioterapeutas são precisos? Como é que funciona um departamento médico dentro do Xangai? Quantos fisioterapeutas existem? Quantos médicos? Quantos enfermeiros? Quantos massagistas? Consegues explicar aqui às pessoas o que é um departamento médico num clube? Sim. Uma das coisas que quando eles me contrataram, eles me pediram, era que, por exemplo, era muito fácil eu vir para cá e, de repente, trazer, sei lá, 5, 6 fisioterapeutas brasileiros para trabalhar comigo aqui, que já tem a mesma filosofia, a mesma forma de trabalhar e já está tudo perfeito. Então, uma das coisas que o clube me pediu, que foi a mesma coisa que eu fiz na Rússia também, era que quando eu cheguei para ser gerenciar o departamento médico, era ensinar os chineses. Ou seja, o meu departamento médico tinha que ser os chineses e eu tinha que ensiná-los como ter essa mentalidade, como ter essa visão e essa filosofia de trabalho em conjunto. E também em busca desses resultados, dessa forma como a gente trabalha. Então, hoje, o meu departamento médico são 8 pessoas. A gente tem, nós temos 4 fisioterapeutas, 2 massagistas e um médico, que é um médico chinês. Tá?
e eu, no caso. Então, o que a gente faz? A gente tenta trabalhar. Aqui nós não temos, por exemplo, apesar de termos um recurso, porque a alimentação, a forma de comida aqui deles é um pouco diferente da que a gente está acostumado na Oeste, a gente não tem um nutricionista o tempo todo aqui, mas um departamento médico, por exemplo, dos meus sonhos seria realmente você ter um conjunto em que você tem, por exemplo, um psicólogo, aqui você tem também um nutricionista o tempo todo integrado, você tem uma ampla gama de profissionais. Mas aqui com 8 profissionais a gente consegue fazer um excelente resultado, desde que você tenha fisioterapeutas, massagistas, que é importante trabalhar, você tem que ter o médico para poder fazer algum específico, alguma coisa mais traumática, alguma coisa mais relacionada à parte de hospitalar ou de virose e tudo mais. E a parte de reabilitação, que é a parte central do departamento médico dentro do futebol, que é a parte da fisioterapia, da massagem, da recuperação, da reabilitação do atleta. Então, normalmente, o departamento médico funciona dessa forma. Alguns departamentos trabalham com um pouco menos, né, uma quantidade menor, mas eu gosto, que eu acho que é interessante, para um plantel de 24 jogadores, você ter no mínimo 4 fisioterapeutas e ali uns 3 massagistas, para você poder ter uma atenção e ter uma conexão com aquele seu atleta enquanto você está tratando, porque senão você trata 1, 2, 3, 4, não é dessa forma que deve ser feito. Eu acho que tem que ter uma abordagem mais humanística, você tem que estar mais presente, mais conectado com aquele seu atleta. Muito. Estás-me a ouvir, não estás? Estou ouvindo. Você aí trabalha com um treinador português, certo? Está aí. Sim, o Vitor Pereira. Como é que é como é que é ter um treinador que já, quer dizer, tu estás em clubes que o treinador fala sempre português, que é uma grande vantagem. Sim. É uma grande vantagem. É verdade. André Vilas Boas, agora o Vitor Pereira. Tu já tiveste outros treinadores. Como é que tu vês o treinador português e comparando com os outros treinadores a nível do relacionamento com o departamento médico? E, segunda pergunta encaixada aí, como é que está esta relação entre o que o treinador quer e o que é possível, às vezes, essa gestão de interesse do clube? Claro que o clube queria que os atletas jogassem sempre, e às vezes a necessidade que temos de modular um bocadinho esse papel em que nós temos que também fazer aqui a filtragem do atleta poder ou não poder jogar. Como é que funciona isso? Quer dizer, eu falei da maneira como falava com os treinadores portugueses e a ligação foi abaixo aqui do Edu. Vou tirá-lo e vou entrar outra vez. Vou remover e vou... Nós esperamos que ele entre. A ligação na China está difícil, como estamos aqui a ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui o Edu. Já cá está. Edu, Já cá estamos. consegue me ouvir? Foi um tsunami. Foi um tsunami. Pois é. O tsunami abanou isto. Está conseguindo me ver agora um pouco melhor? Não? Muito bem. Sim, estou ouvindo. Ver nós não vemos muito bem, mas ouvimos. Tá. Quer dizer, não. Bom, é porque a gente está no hotel aqui da concentração e aqui a internet realmente aqui não é muito boa. Eu estava... Ouviu a minha pergunta? Eu estava a perguntar como é que era o relacionamento com os técnicos portugueses. Com a galera portuguesa. Que tal? Sim. Eu já cheguei a trabalhar... Trabalhei já com holandeses, né? Ali na Holanda, quando eu trabalhei no Vitesse foi com holandeses. Cheguei a trabalhar com o romeno também, com o Lucescu, mas realmente tive sorte de trabalhar com vários treinadores portugueses.
Inclusive o Marco Silva, quando ele estava no Watford também, eu cheguei a dar uma consultoria para o Watford ali com ele. Então, são treinadores que eu tenho um carinho enorme. Uma das coisas que para mim é muito importante é que o treinador português, eu acho que ele tem uma visão mais atualizada em relação a isso, essa questão da integração entre o departamento médico e o departamento técnico, né? Porque esse resultado que a gente tem depende muito dessa comunicação. Se não existe uma boa comunicação entre o departamento médico e o departamento técnico, realmente os resultados não são os mesmos, né? Então, por exemplo, eu posso ter coisas do dia a dia nosso, por exemplo, quando a gente tem um treino e às vezes no departamento médico aquele atleta comentou assim, poxa, estou me sentindo um pouco cansado. E a gente vai para o treino, acompanha o atleta e o treinador também fala, poxa, Edu, senti que ele não está rendendo muito bem hoje, ele está um pouco cansado. Ou seja, com essa informação a gente consegue identificar que existe um risco de lesão daquele atleta. Então a gente coloca ele fora de um treino, 2, para poder recuperar, para poder voltar para o próximo. Então essa comunicação entre o departamento médico e técnico, a observação do treinador, porque ele tem essa questão da performance do atleta, isso nos ajuda muito. Tanto o Vitor quanto o André foram treinadores que me ajudaram muito nessa questão, porque realmente não me dão total liberdade para poder decidir se podem treinar, se não podem treinar. Claro que eles exigem que querem os atletas todos prontos para aquele jogo, mas e a gente tenta dar para eles, os atletas prontos para aquela partida e tudo mais, mas existe uma certa dificuldade quando você não tem uma comunicação. E eles compreendem muito bem essa comunicação, nos dão total liberdade, nos ajudam, inclusive, a observar e a gerenciar aquele atleta, aquela performance, eles dados de GPS, ou seja, quando eles fazem ali os testes por cada treino, a gente vai ver ali a performance daquele atleta naquele treino, vai ver como é que aquele atleta se sentiu. E, em cima disso, a gente consegue fazer um bom gerenciamento da lesão e evitar, né, prevenir a lesão. Então, assim, a comunicação, primeiro, te respondendo, a comunicação entre o departamento técnico e médico é fundamental para evitar lesões. Tanto é que a gente vê em grandes clubes que, às vezes, durante a época, quando um treinador é mandado embora e entra um treinador novo, pela forma, pelo método de trabalhar, pela fórmula de treinamento, normalmente você tem um período do ano que você começa a ter mais lesões. E isso baseado em estudos de follow-up ali do professor Ekstrand, da UEFA, de que mais de 15 anos, ele percebeu que todos os clubes, quando você tem no meio da época uma troca de treinador, você tem um aumento de lesões. Exatamente por essa falta de comunicação, pela metodologia de trabalho, pela forma de treino, que vai chegar no meio da época, que vai mudar do que tinha sido trabalhado antes. Mas quando existe uma comunicação, acho que o sistema fica muito mais fácil e extremamente mais importante. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo e aí já é tarde e a ligação está um bocadinho má. Eu, antes de me despedir e de te agradecer e de deixar as portas completamente abertas para conversarmos mais vezes e quiçá, relativamente em breve, podemos estar juntos. Espero que esta pandemia, aos pouquinhos, vá terminando. E era sobre isto que eu queria te perguntar. Como é que está isso? Este estado pandémico que afetou o mundo, como é que está isso na China? Tu ainda por cima estás no sítio onde tudo começou, no país, não é? No país. Como é que isso está? Bom, aqui na China já está bem controlado, inclusive nós tivemos uma competição, que é essa competição da China Super League, que não tivemos nenhum caso de Covid, foi um sucesso, estamos agora nas últimas 2 rodadas. Há público na bancada? Agora já tem público, no último jogo já tiveram quase 4.000 torcedores, você já não tem mais, minha família também mora aqui, já vai para a escola normal, sem máscara, já está tudo muito bem controlado mesmo. Mas isso tem a ver com o esforço que eles fizeram, né, Edu? Eles fizeram realmente uma bolha. Aqui mesmo, no hotel onde estamos, a gente não sai para nada, a gente não pode pedir nem comida de fora, de outros restaurantes aqui na cidade. A gente só sai daqui para o treino, do treino para dentro do hotel para o estádio.
ou seja, fizeram uma coisa extremamente restrita e que realmente deu resultado, porque não tivemos, graças a Deus, nenhum problema com nenhum atleta, não só da nossa equipe, mas da competição inteira. Então, foi um sucesso, mas por ser uma coisa realmente bem restrita. Ó, Edu, vocês aí são obrigados em todos os jogos, o teste da Zaragatoa? Desculpa, fazer o quê? Covid antes dos jogos? Aí na China? Isto até bloqueou. Falei no teste de Covid e bloqueou aqui o coisa. Vamos ver se vamos meter aqui. Tá, Edu? Estou te ouvindo. Tá. Eu estava perguntando se aí na China vocês têm que fazer o teste, todo o departamento e os jogadores, antes de cada jogo, têm que fazer o teste aí na China. Sim, inclusive temos o jogo sábado agora e amanhã já está marcado de manhã fazer o teste. Então aqui a gente faz o teste toda semana, pelo menos 2 vezes. Que a gente está tendo 2 jogos por semana, 2 vezes por semana é feito o teste, mesmo estando dentro de uma incubadora, né? Estamos fechados aqui, não tem como, ninguém tem contato com ninguém de fora, inclusive as pessoas que trabalham no hotel têm que estar aqui dentro do hotel também. Mas mesmo assim nós estamos tendo que fazer o teste de Covid pelo menos 2 vezes por semana. Muito bem. Edu, queria-te só pedir para tu aconselhares a quem nos está a ouvir um livro, um documentário, uma série, alguma coisa que tu queiras deixar de recomendação para quem nos está a ouvir, de um tema ao teu gosto? Claro, olha, tem um livro que eu estou lendo que chama-se Homo Deus, que é uma breve história do amanhã, que fala bem sobre a sociedade, é de um autor israelense, que professor de filosofia. Sim, exatamente. Eu acho que é um livro fantástico para a gente poder compreender um pouco mais o ser humano, a história, o passado, o presente e o futuro. E para a gente que trabalha com seres humanos, com outras pessoas, eu acho que é importante a gente conhecer ainda mais. Ele é um livro que eu tenho gostado bastante. Muito bem. Edu, muito obrigado. Sabes que foi um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por este tempo, por esta hora aqui connosco. E só te desejo tudo bom por aí. E até breve. Edu, muito obrigado você. Peço desculpas pela qualidade da internet, que realmente aqui foi difícil. Mas espero que a gente possa ter a oportunidade de fazer isso mais uma vez com uma qualidade um pouco melhor aí para poder ajudar. Tá? Muito obrigado pela atenção e por tudo aí, Edu. Grande abraço, amigo. Um grande abraço para você também. Tudo bom para vocês e boa sorte. Tá bom. Grande obrigado. Abraço. Com licença. Obrigado. Com licença.